Ah, moleque, cinematografia, episódio 42 com vinheta nova. Não temos claquete, que agora tem claquete na vinheta. E tudo para homenagear quem? Nossa convidada aqui do lado, por favor. Se vocês Muito já bem. estão vendo. Cinematografia especial, segunda edição, com um convidado. Sempre um convidado muito especial, sempre um convidado muito querido. E hoje a gente está aqui com a queridíssima Márcia Bulli, nossa companheira de pesquisa, minha e do Jason. Márcia, bem-vinda. Obrigada. Agradeço muito o convite. Estou muito honrada de participar dessa edição do Cinematografia. A Hoje nós Márcia é somos uma. famosos, hoje nós somos famosos, né? Nós temos muitas visualizações aqui, mas a Márcia foi por muito tempo uma das duas únicas pessoas que assistiam a gente, né? A Márcia e a mãe da Flávia. É Eram nossos verdade. espectadores. Um dia a gente vai chamá-la aqui. Vocês veem a Mas É obrigado, situação, Márcia, verdade. pela presença. vocês veem a situação. Eu tenho mãe e ela não me viu, hein? Olha que situação. Oh, meu Deus, vamos ter que falar com a sua mãe sobre isso. Culpa da sua Sogrinha sogra, querida. claro. Não fale mal da minha sogra. Bom, nós estamos com essa edição especial exatamente porque, gente, a proposta do Cinematografia sempre foi conversar com gente que ama cinema, que estuda cinema ou que consome cinema de alguma forma e trazer para as conversas que a gente já tem aqui normalmente. E a Márcia, como eu disse, ela faz parte do grupo de pesquisa que nós temos no Labo, né, da Fundação São Paulo, o grupo de pesquisa de cinema, filosofia e religião. Márcia e Jason estão comigo ali, conosco, com todo mundo desde o início, então são os veteranos da pesquisa de cinema, filosofia e religião. E claro que não poderia ser diferente aqui. A Márcia tem já um percurso, inclusive, com a roteiro, né? Enfim, Márcia, antes de mais nada, se apresente aqui para a galera, mas antes de você se apresentar, lembrando, nós somos o Cinematografia, estamos no YouTube, nos podcasts mais importantes. Eu sou a Flávia Ariello. Fernando Gelonese. E eu sou um prisioneiro do amor que me aprisiona. Opa, Ele dizer não uma tem nome. nota, hein, gente? Brasileiro do amor e Deus sertanejo, gostei. Puta, E, sertanejo, olha que não adianta. Não é gente, Mas vocês mesmo? isso. estão. Fantástico. É muito terrível, né? Vocês estão atrapalhando a apresentação da Márcia. Atenção. E a Ah, Márcia Bulli? Márcia, por favor, se apresente para quem nos ouve. Bom, eu sou cinéfila desde pequenininha, amo cinema. Comecei no cinema clássico hollywoodiano, aqueles filmes que passavam na sessão da tarde, Corujão, aquelas coisas, amava. Eu via um filme em preto e branco, eu já ficava enlouquecida, enquanto muitas pessoas não curtem, eu amo de Olha. paixão. E só que quando chegou na hora da faculdade, meus pais falaram: não, filhinha, você vai fazer direito. Eu fiz direito, trabalhei como advogada durante muito tempo da minha vida, mas sempre estudando cinema, indo ao cinema, vendo muita coisa. Nunca deixei essa paixão de lado. E depois de um tempo trabalhando com direito, eu falei: não, agora chega, agora eu vou me dedicar ao que eu realmente gosto, que é cinema, série de TV, essas coisas. Larguei escritório, larguei tudo, aí fui fazer uma pós na FAAP em roteiro, e desde então eu estou na luta aí, desenvolvendo meus projetos pessoais, ajudando amigos também que têm seus projetos. E vamos ver se um dia eu emplaco alguma coisa que seja legal. Por hora, só um trabalhinho ou outro, mas continuo aí na luta. Olha, E em paralelo a isso, estudando, né? com a sua Né? influência de repertório, é impossível não emplacar nada, porque vocês que nos ouvem não conhecem a Márcia ainda, vocês não sabem que ela é dona de um repertório cinematográfico impecável. Inclusive, ela Uhum. quase que me introduziu ao cinema no ar, né? Ela me passou uma lista que eu assisto até hoje de filmes maravilhosos. E, além disso, não sei se vocês sabem, Fê, me coloca em tela cheia aí, mas eu ganhei dela um presentaço Ah, que é um que conjunto coisa de linda! pôsteres do cinema italiano, olha só. Olha. Que também funcionam como um calendário, mas eu falei pra ela, eu falei, ó, não vou usar como calendário, tenho dó, eu vou usar logo como pôster direto mesmo, né? Vários clássicos aqui, então morram de inveja porque ela comprou lá fora e nenhum de vocês terão isso daqui. Mas é um reflexo do bom gosto que a Márcia tem pro cinema e também do repertório inesgotável e
de motivador de invejas profundas minhas também. Apesar de eu estar conhecendo os filmes graças a ela agora. É engraçado, né? Porque hoje, coincidentemente, eu tô com a camiseta do curso de audiovisual que eu dou aula e tal. Então, Márcia, infelizmente, bem-vinda à nossa área aí. Eu sei que você já está há algum tempo. Você vai sentir saudade do direito logo, logo. Não, não vou, não. Não, financeiramente, você vai ver que, infelizmente, o problema de trabalho de emplacar ou não tem nada a ver com talento, que isso eu sei que você tem de sobra. É porque é um setor muito injusto sobre Eu a sei. Já deu para notar, já deu para perceber. meritocracia aqui tão sonhada e a igualdade passa longe do audiovisual. Mas, gente, a Márcia fez o que todo mundo que ama cinema sonha em Com fazer. certeza. Eu vou largar tudo e vou viver de cinema, daquilo que eu amo. Pô, é uma baita fonte de inspiração. Larguem os seus empregos, larguem tudo que Peçam vocês demissão fazem. hoje. Corram Sábado. para os cinemas. Run for your lives. É, exatamente. Bom, essa longa apresentação tudo para. A gente vai conversar sobre várias coisas, mas especificamente a Márcia selecionou um filme muito legal para a gente discutir, e que tem a ver não só com as coisas que a gente estuda ali no nosso grupo de pesquisa, também, obviamente, mas eu acho que tem tudo a ver, tem a cara do cinematografia também, tem muito a cara do Sessão Extra, quando eu e o Jason trazemos esses filmes mais presentes no universo da cinefilia, digamos assim. E estamos aqui também, então, para discutir Um Condenado à Morte Escapou, de Bresson, Robert Bresson, de 1956. E o Fer já está colocando aí pra gente o pôster maravilhoso desse filme. Que filme bonito, que filme tenso, denso e belo, né? Tudo ao mesmo tempo. Márcia, por que você escolheu esse filme para trazer aqui pra gente conversar? Bom, como você comentou lá no Labo, nós estamos estudando o estilo transcendental que é uma Schrader. tecnologia que foi criada pelo Schrader, né? Uhum. E ele menciona o Ozu, né? O Dreyer e o Bresson. E o Bresson, para ele, é o grande exemplo deste estilo de filme. E enquanto eu estava lendo o texto, ele fala muito sobre um condenado à morte escapou. E eu lembrei que eu já Uhum. tinha visto o filme, mas que não tinha, sei lá, não tinha sido tão marcante para mim como foi, por exemplo, quando eu assisti o Pickpocket do Bresson também, né? O Batedor de Carteiras, que é um filme incrível. Não sei se vocês já assistiram. Infelizmente não. Assistam, porque é um filme fantástico. O louco do filme é que é praticamente um filme mudo. Assim, é fantástico. E você não tira os olhos da tela em nenhum segundo. E aí, a partir disso, me despertou uma curiosidade de rever o Condenado à Morte Escapou. Aí eu fui rever, aí eu falei, meu, que filme sensacional. E eu acho que, na verdade, é o filme mais didático do que para demonstrar o que o Schrader falou sobre o estilo transcendental. Então, por isso que eu quis trazer o filme. Eu poderia ter trazido vários outros, porque eu amo vários outros. É até difícil para escolher. Mas aí, como eu estava assim, muito focada, né? Aquele hiperfoco que às vezes eu tenho uma tendência de ter um hiperfoco nas coisas, eu estava hiperfocada no Bresson, então aí eu quis trazer esse filme. E sei lá, acho que vocês não se arrependeram, né? O que vocês acharam? Maravilhoso. Eu vou ser super sincera aqui, gente. Estou sendo introduzida agora no universo do Bresson. Graças às nossas pesquisas, eu nunca tinha assistido nada. É um daqueles diretores que estava na minha lista eterna, que não para de crescer. Por mais que eu veja, eu ando vendo um filme por dia, às vezes dois, tudo por conta de trabalho, né? E vejo, e a lista cresce, 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 ela nunca diminui. E aí, por quê? Porque quando eu vejo uma coisa que eu gosto, eu quero assistir tudo daquele diretor. E o Bresson entrou, não teve jeito. A gente começou a discutir o Diário de um Pároco de Aldeia no Labo, né? E aí, poxa, que legal. Foi, né?
A gente começou com o Diário de um Pároco de Sim, Aldeia. E aí veio esse, eu falei, poxa, que sensacional. Agora eu já quero ver Pickpocket, já tá na lista também, e tem eu também. tantos outros ali. Ou seja, foi maravilhoso começar e foi maravilhosa a sua escolha para trazer isso para o cinematografia também. E Uma, para o Fernando também, né? Foi a primeira vez, assim, né? foi meu primeiro contato, já conhecia de leitura, mas pelo mesmos motivos. Ah, a vida é muito louca, né? Às vezes a gente não consegue assistir tudo que pode. Não, é verdade. Mas, É cara, é verdade. impressionante como é um super diretor. E mais do que isso, esse filme em específico, eu achei ele muito moderno. Não sei se vocês tiveram essa Sim. sensação. É um filme de 56, né? Se eu não me engano, 56. Uhum, uhum, isso Mas mesmo. em termos de montagem, narrativa, a ideia é muito moderna. Muitos filmes de fuga que a gente tem depois é diretamente influenciado, Fuga de Alcatraz, esses filmes, É. né? Que, assim, Uhum. você vê que a inspiração é muito clara, né? E aí você vê o talento do diretor, que, sei lá, com pouquíssimos cenários, acho que se a gente fosse contar não daria 10 cenários, assim, consegue contar uma história tão profunda que prende a gente, né? Então, assim, é impressionante. Um filme, um diretor muito talentoso, ótimos atores também, pouquíssimos, né? É um filme muito enxuto. Esse que eu acho Muito. impressionante, com pouco faz muito, né? Muito legal. É verdade. Ele é bem. Eu colocaria que é um filme minimalista. Sim. Mas eu Uhum. conheço o Bresson já há muito tempo, há uma semana, né? Esse é o segundo filme dele que eu vejo. E eu fiquei com. O primeiro foi o Pároco, né? Como a Flávia acabou de colocar. E assistindo Pároco, né? É Pároco, certo? Diário de um Pároco. Uhum. Eu vou falar o diário, tá? O inglês é Diário do Padre. o Pode pastor do ser, pode interior. ser. O nome em inglês é o pastor Isso. do interior, então vou me referir assim a partir de agora. O diário de um pastor do interior. Eu fiquei com a sensação de que ele parece um filme moderno mesmo. Ele é muito bem filmado, né? As cópias que a gente tem hoje, eu não sei dizer se elas são restauradas, fatalmente houve alguma São. restauração ao longo do tempo, né? Uhum. Tanto do pároco como desse filme, mas eu já fiquei logo no meu primeiro contato com ele surpreso com a contemporaneidade da imagem dele. Porque realmente Uhum. parece um filme moderno, porém preto e branco, né? Já. E tudo que o Fê falou agora sobre esse filme também se aplica ao outro. Então aí você vê como que o diretor ele tem essa elegância mesmo na hora de compor a obra dele, né? Mas assim, eu já achei o primeiro filme extraordinário, eu gostei ainda mais desse, né? E fiquei muito surpreso também com esse minimalismo, né? Como que ele consegue, caramba, extrair tanta coisa, né? Tanta tensão, tanta ternura, né, em algumas cenas aqui, com tão pouco, no sentido, não que o filme entregue pouco, né, mas com poucos recursos para fazer um filme. Né, hoje a gente vê filmes aí sendo feitos com 500 milhões de dólares de orçamento e não entregam 10% do que esse filme, com uma história relativamente simples, né, uma história real, Uhum. inclusive Uhum. baseada não, uma história real, né. Ele é bem Uhum. objetivo quanto a isso no início do filme, consegue entregar. Então eu fiquei muito feliz e a única coisa que me emputeceu nesse sentido é que eu não vi esse filme antes. Mas que bom que eu consegui ver com a cabeça que eu tenho hoje, porque, pô, fez total diferença, assim, sabe? Muito bom. Bom, e aí, não sei se alguém quer apresentar o diretor Márcia, quer falar? Fale, você é a Posso nossa falar, convidada. posso falar brevemente sobre o diretor, né? O Uhum, Bresson, ele nasceu em 1901 na França, morreu em 99, ou seja, com 98 anos. Ele viveu bem. Ele estudou pintura, mas aí ele uhum. acabou encaminhando para o cinema. Antes da Segunda Guerra, ele fez alguns curtas, fez um longa também, que acho que chama A Fé Publique, algo do gênero, de 34. E aí, durante a guerra, ele fez um outro, Anjos das Ruas, e depois As Damas do Bois de Boulogne, de 45. Mas ele só vai desenvolver mesmo esse estilo pelo qual ele é conhecido, muito renomado e seguido, inclusive, influenciou muita gente, a partir de 51 com o Diário de Pároco de Aldeia. Como a gente discutiu lá no Labo, né, o diário ele é baseado no livro do Georges Bernanos, né, Flávia, que fala? Isso mesmo, Benanos. E depois a gente pode comentar um pouco por que esse autor é tão importante para o Bresson, né?
aqui vou falar mais de uma apresentação dele mesmo. E não se sabe assim se o Bresson era ateu ou católico, mas o Bernanos era um autor católico Uhum. da muito influenciado pelo jansenismo, né? E isso tudo foi muito importante também para a temática que o Bresson desenvolveu nos filmes dele. Mas depois, mais para frente, a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. E essa temática, ela atravessa vários filmes dele. Então, não só o Diário, como Um Condenado à Morte Escapou, como também o Pickpocket, o Processo de Joana d'Arc, e O Azar Baltazar, que em português Uhum. eles chamam A Grande Testemunha, mas na verdade eu acho que nem é a Grande Testemunha, porque é sobre um burrinho. E o burrinho, ele não é a testemunha, para mim ele é o personagem principal. Também vejam esse filme porque é lindo, é fantástico. Também tá na minha lista, E hein? aí ele fez os outros filmes, Mouchette também, umas outras coisas, e a partir de 1970 ele começa a ficar um pouco mais dark, né? Começa a falar do consumismo, do dinheiro, da violência, e aí ele termina a carreira dele fazendo O Diabo Provavelmente, de 77, e O Dinheiro, de 83. E O Dinheiro tem uma história muito interessante, né? Porque foi para o Festival de Cannes, na mesma época que o Tarkovsky, estava apresentando Nostalgia também no festival, e os dois ganharam um prêmio especial. Uhum. E nem foi a Palma de Ouro, eles criaram um prêmio especial para dar para os dois, porque eu acho que ficaram em dúvida se premiavam Bresson ou Tarkovsky, porque são, sei lá, dois dos maiores grandes nomes Ícones, né? do Que cinema, né? momento do cinema, hein, galera? Tava Que É, fácil, não. momento Nossa, do cinema imagina para ter que estar Caraca, decidir vivo. entre um e outro. e vocês sabem quem que entregou o prêmio para eles? Quem apresentou o Não. prêmio e entregou? O Quem? Orson Welles. Ah, Ah, Meu Deus do não. Ah, céu. não. Que nossa isso? senhora, se caísse uma bomba ali, metade do cinema morria, né, velho? Tá louco. Pelo amor de Deus, que É coisa muito talento, maravilhosa. é É o muito talento céu. junto, né? E o Tarkovsky e o Bresson eram amigos, assim, se admiravam mutuamente. E o Bresson, ele, como eu já disse, né, ele influenciou muita gente, né? Tanto o Tarkovsky quanto o Paul Schrader, que é roteirista do Taxi Driver, depois diretor, fez vários trabalhos legais como diretor também. Ele influenciou o Scorsese, que ama o Bresson. O Godard também. O Godard tem até uma frase engraçada que ele falava que o Bresson é para o cinema francês o que Dostoiévski é para o romance russo e Mozart para a música alemã. Só isso Hum, só. que ele Meu fala, né? Deus, a gente tá falando de uma lenda viva viva, né? Morreu, né, gente? Mas viva no sentido de ter criado coisas no cinema aqui que são imparáveis, né? Acho que uma vez. Todos esses ícones aqui, você fala em Orson Welles, você fala em Tarkovsky, você fala em Bresson, eles criam narrativas e cinematografias que são imparáveis porque elas ficam gerando frutos o tempo inteiro, né? E, poxa, de novo, que momento para se estar vivo. Se a gente olha para o momento que a gente vive agora, não dá É, para, sei lá, colocar três grandes diretores no mesmo palco, porque você não é. tem, em Não tem princípio, três né? grandes diretores pra colocar no mesmo palco. Esse é o problema. Nessa Principalmente mesma agora que o estatura. Clint se aposentou, Nessa principalmente mesma agora. estatura. Exatamente. Exato. Não, Mas eu nessa acho que mesma altura não tem. Mas Hum. eu acho que também, eu falei que momento de cinema, é porque, especialmente ali pós-Segunda Guerra, a gente teve uma janela de oportunidade para esses talentos que vinham amadurecendo algumas ideias, conseguirem brilhar ou conseguir desenvolver, né? Tanto que influenciou vários cinemas. A gente tem neorrealismo italiano, cinema novo brasileiro, um monte de gente no pós-Segunda Guerra explodiu, porque tinha muito a se dizer, uma fase de transformação social muito grande, mas acho que, acima de tudo, a linguagem do cinema, o audiovisual como um todo, estava evoluindo. Até porque tem um pouco ali da chegada da TV, e por oposição, a maioria desses diretores falou: não, a gente precisa conseguir elevar essa linguagem para se diferenciar do que seria, né, essa linguagem televisiva mais comum, né, que as pessoas estavam tendo acesso. E aí eu acho que eles levam a arte para um outro patamar mesmo, assim. Eu vejo, por exemplo, tanto que o Robert Bresson, quando a Flávia me falou o nome do diretor, falou, depois que eu vi o filme, ele tem algum parentesco com o Cartier-Bresson, que é um puta fotógrafo francês, e que tem muitos dos conceitos dele como fotógrafo, você vê no livro. Eles não são parentes, infelizmente ou felizmente,
mas é Você impressionante. procurou? Eu não Procurei. procurei para saber se, Eles Eles não não tem derivam são. de mesmo. Adão e Eva, né? Então tem alguma coisa ali em algum momento da Não, os dois história, são não tem franceses, dúvidas. vai saber como é que E os era o dois pai. chamam pressão. É, vai saber o pai dos caras ali, podia estar rodando o filme, né? Se fosse o marinheiro, talvez. Mas de qualquer forma, a sensibilidade que eles trazem para o filme, e aí acho que para os filmes, né? Mas até falando um pouquinho mais especificamente desse, é que a gente estava falando muito pouco, né? O Cartier-Bresson tinha um conceito na fotografia que era um instante incidente. Ou seja, você tinha que clicar a foto no momento em que a ação ela conseguia ser a síntese de tudo que aconteceu antes e tudo que aconteceu depois. Eu acho que nesse filme a gente vê muito isso nos enquadramentos e na contação de história, porque você vê um recorte muito específico da vida do personagem principal, mas os próprios enquadramentos vão dando essa ideia do peso do passado, que tem tudo a ver com a resistência francesa após ter sido invadida pelos nazistas, e o desejo de escapar. Não tem nenhum enquadramento desse filme que não jogue isso na sua cara, mesmo sendo um filme quase claustrofóbico, né? Você sempre tem esse momento do instante incidente, o momento agudo da ação, mesmo sendo um filme sem muita ação. O peso do tempo passado e futuro está sempre presente. Então, eu acho que convido a todos que nos assistem a conhecer, se já não conhecem. Acho que está dando para ouvir um jato passando aí. É, Gente, hoje estamos num vai momento ser. para ouvir. Não. Hoje, desculpa. Bom, que bom. Então, É, os microfones estão funcionando. Mas de vez em quando eu e o Fernando a gente vai ficar mudo porque é. tá tendo a gente mora ao lado de um Aeroclube. aeroclube e hoje é a festa em que você tem Esquadrilha da Fumaça e caças dando rasante na Chama-se frente de Arraiá Aéreo. casa. Exato. É tipo uma. Como é que eu vou dizer? É um Rock in Rio da aeroespacial. É uma festa junina Excelente promovida descrição. pelo Marcos É. Pontes. Exato, que o Enfim, Marcos Pontes, que é bauruense, Marcos nossa Pomo, o senhora. vendedor de travesseiros. Isso. ele mesmo. Vendedor Então, travesseiro assim, gastronômico. acabou de passar um caça aqui e aí é Já. ensurdecedor. Inclusive, vidros se quebram de vez em quando. É É, uma Meu questão Deus. meio trágica, assim. Incrível. é. Mas é muito legal, um bom momento para se viver em Bauru. Enfim, Enfim, aqui é podcast de verdade. Isso vai ficar incidindo aí é. sobre as É, nossas se em algum falas. momento eles estiverem falando e você vê uma janela quebrando no fundo, assim, no meio da fala deles, vai ser. Todos os nossos ouvintes já têm a justificativa do que está Não Efeito acontecendo. foi, especial, não foi né? efeito especial, foi Foi realidade. real. É, foi efeito prático. Eu vou, Vamos ao filme vou, em si? então, eu vou até aproveitar o gancho, tentando voltar desse momento da pausa aeronáutica aí, porque eu acho que esse é um dos takes no começo do filme. Eu acho que a Márcia, inclusive, pode Uhum, explicar melhor que nós. Que eu acho que também já é um momento que mostra um pouco daquilo que eu estava chamando a atenção, dos enquadramentos, do instante incidente, e toda essa forma do Bresson, aí o Robert, de ver o mundo e elevar o nível da linguagem cinematográfica. É, total, porque essa imagem aí, o que que mostra, né? É uma mão que quer fugir, né? E então já é a temática do filme. Já começa com isso. Na verdade, começa com um balé de mãos que eu chamei, né? Então ele primeiro faz uhum, assim, depois faz assim, e aí vai indo lá para a maçaneta, isso tudo no banco de trás de um carro. Você já percebe, essa mão, ela demonstra uma intenção. E isso é muito louco no Bresson, porque ele tinha um trabalho diferente com os atores, né? Que ele nem chamava de atores, ele chamava de modelos, porque ele praticava muito na filmagem dele, ele gravava a mesma cena 1000 vezes, porque ele queria tirar os trejeitos que as pessoas têm quando fala, eu vou interpretar alguém. Então, ele queria tirar essa artificialidade da interpretação muito forçada. Ele queria ir ao âmago da pessoa. Então, ele chamava isso de modelos, o que causa uma estranheza, porque você vê os personagens dele, você vê os rostos dos personagens, eles são muito inexpressivos, parece que eles não estão dizendo uhum. nada. Então, ele acaba dizendo muitas coisas com as mãos. E no fim, é meio aquele efeito Kuleshov, sabe? Você junta o rosto Uhum. com a mão,
você vai intuir o que que aquele personagem está sentindo naquele momento, o que que ele está pensando naquele momento. Então, essa cena da mão dele alcançando a maçaneta para fugir já revela muita coisa. E o filme todo Uhum. vai girar em torno disso. É a busca da liberdade, a busca da liberdade, a busca da liberdade, a busca da liberdade. E ele, como o Fê falou, ele não vai se desviar disso. Então, como o Jason também falou, é um cinema, eu não diria nem tanto minimalista, mas ele é muito econômico. Ele elimina todos os excessos, de forma que você se concentre só naquilo que realmente é importante. Então, você vê os filmes dele com muita atenção, porque ele não vai mostrar coisas que vão te distrair. Ele vai mostrar aquilo que você tem que olhar, aquilo que você tem que prestar atenção, aquilo que você tem que eventualmente até sentir. Porque apesar dos personagens parecerem meio, sei lá, com essa coisa de eliminar a interpretação, de parecerem meio vazios, Apáticos, né? Uhum. meio Vazio. apáticos, aí você vê que não é. E isso acho que é uma coisa muito bonita do diretor, que é o espectador que tem que completar o que ele está vendo na imagem. Então, ele não te trata como idiota, não trata o espectador como idiota. Você é inteligente, você vai entender o que ele está querendo dizer naquilo lá. Você vai intuir a ideia que ele quis transmitir. Uhum. E eu, como espectadora, eu me sinto muito abençoada de poder ver isso, porque, principalmente no cinema atual, nas séries atuais, te tratam como burro, Sim. É. né, Idiotas, né? como idiotas, de ficar reiterando. Eu tenho vontade de falar, tá, eu já entendi, Esse é o tá, cinema eu já americano, né? sei, né? É, Eu não sou eles, burra, eu tô prestando atenção no que você tá falando. eles partem do pressuposto que tá todo mundo no celular desatento, né? Exatamente, Ô, exatamente. Marcia, sabe o que eu Impressão, ia te assim, pedir? não dá para ficar com o celular. Não, você tem que ver o filme. Não. Uhum. Nem, Uhum. nem Kleber Mendonça Filho, na verdade, né? Convenhamos, convenhamos. Ninguém, com exceção do diretor de Emília Pérez, merece isso. Agora, eu ia te falar antes da gente continuar, porque nós não temos a capacidade de fazer isso de forma objetiva aqui. Eu ia pedir para você fazer uma síntese ou a sinopse ou uma síntese do filme só para o pessoal saber Ah, na boa. do que essa obra fala a respeito aqui, né? Porque a gente já começou a falar do filme, mas a gente não Uhum. falou sobre o que o filme trata, né? E aí essa questão da liberdade ela vai ficar mais evidente. Sim, com certeza. Então, o filme, acho que a Flávia já falou, ou o Fernando, não lembro agora quem que falou. Não, foi você, né, Jason? Então, é uma história real, sobre o André Levigny. Ele era tenente das Forças Armadas francesas e membro da resistência também quando os alemães invadiram a França, né, quando ocuparam a França. E ele foi preso em Lyon, em 1943, e era a época de Klaus Barbie lá em Lyon. O Klaus Barbie era conhecido até como o açougueiro de Lyon. Só para vocês terem uma ideia do período que ele estava passando, que dá mais perspectiva ainda para entender o que esse Que personagem está loucura. passando, né? E ele vai para essa prisão que chamava Montluc, algo assim. E o próprio filme fala, na abertura do filme, nos créditos, não sei quantos mil que foram presos, acho que 10 mil que foram presos, 7 mil morreram. Ou seja, era uma prisão que você ia e quase certeza que você não iria sair mais de lá. E ele, desde o começo, ele quer fugir, quer fugir, quer fugir, quer fugir, quer fugir, e vai fazer de tudo para que isso aconteça. Esse vai ser o filme. Não sei se eu posso dar spoiler, se eu não posso dar spoiler. Claro que pode. Sempre, sempre, sempre. Depois de. Como o filme já tem umas 6 décadas, fica à vontade. Acho que já dá, né? Já Já dá, deu já dá. tempo de verem. E o próprio título já é um spoiler também, né? Porque É o título bem provavelmente ele português. vai. Um condenado a morte escapou, mas que é o título literal Uhum. tanto do filme quanto do livro. Então, foi isso mesmo. Foi para dar spoiler mesmo. E que tem muito a ver também com esses filmes de fuga, né? Você já vai saber que o personagem
vai fugir. Mas enquanto nos outros filmes é como eles vão fazer isso, e você geralmente tem aquelas soluções mirabolantes, cenas de ação, todas essas coisas. É só lembrar, por exemplo, do filme Fugindo do Inferno, não sei se vocês viram, com o Steve McQueen. Já é um filme Esse muito não. antiguinho. Não. Eu fiquei pensando o tempo inteiro, na verdade, de Fuga de Alcatraz. Eu Fuga de também, tô doido Alcatraz pra E falar também. desse filme. É, maravilhoso, a gente tem que falar em algum momento, só né? que em inglês é só Alcatraz, né? Então pode ser que É. ele Não, fuja não, não. ou Esse é não. Escape from Alcatraz. É Alcatraz é Escape? outro em inglês. Ah, É então Escape from tá. Alcatraz. Então já tem spoiler também. Então, mas esses filmes têm meio que sempre umas soluções mirabolantes, né? Umas coisas assim. E já no filme do Bresson já é diferente. Ele vai usar umas coisas muito mínimas. Então, o que que vai ser? Vai para escapar. Então, ele começa raspando a porta dele, que é a porta de madeira. E lembrando, ele tem que fazer tudo isso da forma mais silenciosa possível, porque aquela prisão, à noite, fica um silêncio absoluto. Ou seja, ele começa lá a raspar a madeira e tem que ser super silencioso para que ninguém perceba o que ele está fazendo. Então, tudo que ele vai fabricando com as mãos dele, e você vê muitas cenas das mãos dele, fabricando a fuga dele, né? Na verdade, uma metáfora disso, né? As mãos são uma metonímia do personagem e também uma metáfora da fuga dele. É muito louco como ele consegue com pouca coisa, poucos recursos, desenhar todo essas figuras de linguagem, assim, que você consegue captar as intenções e as emoções do momento. Ele vai fabricando isso, aí então ele vai fabricar uma corda que ele tem que fugir, então ele vai rasgar tecidos, vai tirar. A cama é de. Tem um estrado meio de Um arame, De né? arame, né? um É. Parece cerca arame, de essas arame. coisas. Cerca de arame, que tem a ver com a prisão também, né? Aquilo Uhum. lá parece a prisão, mas vai libertá-lo aquilo, né? É. Então ele vai soltando aquilo, tudo para ele fabricar a corda para conseguir escapar. E, e tem um outro prisioneiro que é o Orsini, se não me engano, que ele tenta escapar e não consegue, ele é recapturado, mas ele dá uma dica pro Fontaine, né, que é o nosso personagem do filme, que é de fazer um gancho. Então o Fontaine já sabe que tem que fazer um gancho. E nesse ínterim, ele é sentenciado à morte, ou seja, ele tem que fugir ou fugir, porque senão ele vai ser. Uhum. Só que quando ele chega na sala dele, tem um outro prisioneiro, um prisioneiro novinho de 16 anos. E aí ele fica assim, atemorizado, né? E agora, o que que eu faço, né? Eu não sei se eu posso confiar nesse prisioneiro para ele fugir comigo. Jost é ótimo nome, né, do moleque. É, E ele, Jost. e ele eu não. ainda e ele está dentro da cela com o uniforme dos colaboradores nazistas, o que piora a situação É, Metade, de saber. metade, né? Pô, mas será é, que eu posso confiar? Mas esse cara tá fardado com as coisas do nazismo, dos colaboradores nazistas. Pô, mesmo sendo francês. é fogo, é muito louco. Ele não sabe se pode confiar ou não. E ele só sabe que ele tem que fugir. Essa é a única certeza que ele tem. Só que ele precisa tomar essa decisão, se ele vai fugir com o Josh ou não, ou se vai matá-lo, né? Porque se ele fugir sem o Josh, ele tem que matá-lo para o Josh não avisar da fuga dele. Aí ele conversa um pouco com o Josh e tudo mais, e ele chega à conclusão que ele tem que contar para o Josh o plano, e os dois decidem fugir. O Josh topa também. E isso é interessante porque são poucos prisioneiros que topam fugir. Ele fora o outro que tentou escapar e não conseguiu, ele é o único que está demonstrando essa intenção de fugir. Todos os outros prisioneiros, nos poucos momentos que eles têm de interação, falam: não, é muito perigoso. Não, não quero, não quero, não sei mais o quê. Ele é o único que tem essa sede de liberdade tão grande assim. E você se identifica com isso, né? É impossível não se identificar com isso. E aí ele vai com o Eu acho Josh. até que é interessante, né, Márcia? Porque existe um momento muito ímpar ali na rotina deles que eles têm que fazer a higiene, então eles têm que lavar o rosto e tudo mais. E ali Uhum. é o pouco momento onde se encontram os vários personagens. Tem um padre, pastor e outras pessoas. Eu me lembrei muito quando você estava falando ali, e eles não podem conversar. Então eles Não falam pode. pequenas palavras e põem bilhetinhos no bolso um do outro.
E só nessa você consegue entender que o Fontaine é o único que está com esse ímpeto de liberdade mesmo, até para voltar a lutar pela França, né? Eu acho que é muito bonito, porque isso é construído de uma Mas maneira bem suave e sutil. Mas sabe que isso é uma das coisas ali que acho que aproxima muito ao que o Schrader coloca, né? A Márcia citou aqui desde o começo. Para quem não sabe, gente, o Paul Schrader é diretor hoje, né? Vivo, tá com uns 70 e tantos anos, né? Mas ele começa, na verdade, como roteirista, e a Márcia lembrou que ele trabalhou brilhantemente ali com o Martin Scorsese, mas ele faz um livro, ele é um grande teórico, e ele escreve um livro que é resultado do mestrado dele em cinema, mas ele já era formado em filosofia, e escreve esse livro chamado O Estilo Transcendental. E aí ele vai analisar, né, que é o que a Márcia falou no começo também aí, né, três grandes diretores. E uma dessas características do estilo transcendental é sempre a questão formal, ou seja, como é que eu vejo, não é conteúdo em si, o que que a forma está dizendo. E realmente o Bresson ele vai trabalhar com essas delicadezas das mãos e tudo mais, mas principalmente com fazer com que o espectador seja privado de sentimentos por muito tempo ao longo do filme. Então, tudo muito frio, a falta de expressão, a forma como as pessoas se colocam. Então, tá aí o personagem principal, que é o Fontaine, e ele. Eu até ficava assim, do tipo, poxa, ele foi preso, ele vai morrer. Por que que ele não tá desesperado? Por que que ele não tá gritando? Por que que ele não tá pulando? Por que que ele não tá tentando socar as pessoas? E ele tá sempre muito contido. E na verdade todo mundo ali tá muito contido, até mesmo os guardas que a gente mal vê, os nazistas ali, né? E essa cena que o Fer falou, são duas ou três sequências que os prisioneiros saem com o seu baldinho de dejetos na mão e andam em fila e fazem um círculo no pátio para despejar os seus dejetos, colocar cal dentro da latinha e voltar. E há uma sequência dessa, inclusive eu até esqueci de colocar aqui a imagem, que é muito bonita, que é uma das poucas sequências que a gente tem música, né? E é quase de novo um movimento. A Márcia falou, eu não tinha pensado nisso, que as mãos formam um balé. Que lindo isso, Márcia. E Foi ali lindo eles mesmo. formam também uma certa dança, nesse sentido de que eles estão formando uma quadrilha, né? Um círculo, uma dança de círculo ali, pegando e soltando esses dejetos e. Que difícil falar isso, dejetos, né? E aí é um momento que tem música. Então, nesse momento, você é levado a ter um certo sentimento. Então, é isso que o Schrader identifica como transcendental, porque você é contido, 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 e de repente acontece algo que te leva a ter uma certa emoção. E ainda que a emoção não seja tão evidente assim com o próprio personagem. Isso é sensacional. A gente passa por isso em alguns momentos, mas muito contidos, né? Dos filmes do Bresson. É engraçado porque assim, a sensação que eu tive desde o início do filme até o fim, por conta dessa transcendência estilística, né? É como se eu estivesse lendo O Estrangeiro, do Albert Camus. Né, o Uhum, ritmo, ele é muito parecido, porque você tem um personagem ali, ele não é blasé, né, mas você sabe que ele tá numa encrenca, e que ele simplesmente lida com a situação. Ah, então eu tô aqui, eu vou passar a noite aqui mesmo, né? Inclusive, o Bresson, eu pensei que fosse do primeiro filme, mas não, parece que é um estilo do artista. Ele me parece muito parnasiano, nesse sentido, uhum, porque você tem uma hiperdescrição de absolutamente tudo que o personagem faz. uhum. O filme em si é silencioso, mas ele fala: Não, eu vou agora pegar uma corda e eu vou trançar a corda aqui para ver se eu consigo fugir. Só que eu tenho que fazer isso com calma, porque senão as pessoas vão. E ele vai descrevendo. Então isso faz com que o filme ele seja lento e silencioso, o que para muita gente hoje em dia já seria insuportável, né? Então essas pessoas fiquem longe de uma obra dessas. Mas assim, hum, existe uma contemplação, né, tanto do ato que é o que trata o enredo do filme, né? Ou seja, essa tentativa de fuga que a Márcia colocou aqui constante, só que ao mesmo tempo você tem essa questão do transcendental, que é a contemplação de como as coisas devem acontecer enquanto o personagem ele simplesmente vive aquilo. E isso para mim é muito interessante porque torna o filme mais realista.
você não fica tendo uma tensão artificial o tempo todo. Você fica tenso porque você sabe que ele precisa ir, o protagonista, o Fontaine, ele precisa ir do ponto A do ponto B, e o ponto B é a morte dele. Então ele precisa escapar do ponto B para ir para um ponto C, por exemplo, que é o ponto da fuga. Então, toda essa calma com a qual ele orquestra o filme e com a qual o próprio personagem orquestra o enredo, faz para mim, pelo menos me causa a sensação de que nós estamos vendo de fato um retrato de uma pessoa física ali tendo que lidar com aquela questão de não transparecer o que ele está tramando, porque ele está numa prisão. Então você não pode conter, você não pode retratar uma tensão constante ao longo do filme, porque senão ele seria pego. E você tem cenas no filme onde ele fala: eu não posso falar muito, eu não posso me manifestar, eu não posso me mexer muito porque, sei lá, tô com coisas ao redor do meu corpo, então na hora da revista eu não posso demonstrar isso. E são coisas que são comportamentos que você realmente teria se você estivesse no lugar desse personagem. E isso faz com que o filme fique mais tenso, ao passo que ele continua silencioso e que ele continua pacato ali de certa forma, né? Eu acho que E você vê isso no pickpocket também, né? Porque é um batedor de carteiras. O batedor de carteiras ele tem que ficar lá com a cara impassível, cara de paisagem, para não entregar o que ele está fazendo, né? Poker face. eu acho interessante essa questão que a gente está falando sobre a passividade. Enquanto os personagens em cenas eles estão vivendo nessa passividade, muito contidos, o som ao redor vai trazendo os elementos. É um guarda que bate a chave quando está subindo a escada, é uma tosse que acontece na cela da frente, eles se comunicam por batidinhas na parede. Então, você vai vendo que dessa escassez ou da limitação de movimentos possíveis, né, e de expressões possíveis, os bilhetinhos que eles vão trocando, eles vão construindo uma forma de comunicação silenciosa. É bonito isso, né? Porque é uma comunicação Uhum. que não é expressiva, não é muito, como é que eu vou dizer? Ela não consegue ser expansiva, ela é sempre contida. E com esses fragmentos, né, você vê o tempo passando, o som ele vai te dando uma noção do que está acontecendo ao redor, em volta, né? E acho que isso é uma grande sacada da montagem também, e da parte de sonorização. Você fica mais imerso e começa a entender coisas em volta através apenas do som, porque essa economia de movimento, de ação e de enquadramento abre muito espaço para o lado sonoro. Me lembrou muito o filme, que eu esqueci o nome, mas é que recentemente, mas é aquele da família do soldado nazista que morava do lado do campo de campo. Zona de interesse. Zona Zona de de interesse, interesse. grande filme. Exato. Eu achei que essa, Grande Total, filme. não é, essa muita relação. a montagem desse filme é muito, e coincidentemente são nazistas também, né? Só que enquanto a Zona de Uhum. Interesse te põe no lugar dos nazistas, esse filme te põe no lugar do prisioneiro, ou seja, super sem informações externas, ele não consegue entender algum direito que está acontecendo. É só umas migalhas de informação através de som, de gestos e coisas que ele vai ouvindo. É interessante esse paralelo, né? De um filme muito mais antigo, mas tem essa mesma ideia e noção para levar a narrativa à frente. Com Uhum. certeza. Não, tudo isso do som é muito importante também. Eu até defendi no ensaio aí que eu escrevi lá pro Labo, né? E falando do estilo transcendental do Schrader, né? Que ele fala de três fases desse estilo. Então, você tem o everyday, que seria o cotidiano do personagem, as disparidades que seria tudo que vai contra esse mundo do personagem, e no final a estase, que é o ponto que o personagem chega após tomar uma decisão definitiva. E esse filme é muito didático nesse sentido. E para mim, fica muito claro que as mãos são esse cotidiano do personagem que está tramando a fuga, os sons são essas disparidades, ou seja, tudo que o lembra que ele está nesse ambiente vigiado, e depois a estase, quando ele finalmente. A decisão definitiva, que é quando ele decide confiar no Josh, e a estase, que é quando ele finalmente atinge essa liberdade, e não é aquela coisa hiperbólica, assim, Climática, né? Do é, clímax. aquela É. festa, aquela coisa. Não, Uhum. termina com uma música, é a música, acho que é do Mozart, que toca em outros momentos Uhum. do filme, mas nada muito performático, assim, nada muito.
fogos de artifício. E eu achei sensacional. Porque é assim mesmo, né? Ele foge, ele ainda tá perto da prisão, né? Não pode ficar lá comemorando. Caralho, E, isso e- aí e é a- uma maravilha. aquela, e aquela cena, a cena final realmente é interessante. Eu dei aula essa semana sobre o estilo transcendental para alunos de graduação de artes e história, lá na UEM. E eu não tinha esperança nenhuma que eles fossem assistir os filmes. Eu dei três possibilidades, um Ozum, Bresson e o Dreyer, e eu me impressionei, queimei a língua porque muitos assistiram, eles assistiram livremente. E tivemos quem escolheu o filme do Bresson, e foi interessante ouvir, a aluna disse o seguinte: professora, eu já sabia o que ia acontecer no final, que ele ia escapar, porque está no título, mas eu fiquei muito nervosa. O filme me deixou muito tensa. E, gente, esse é um filme que, em princípio, é para te deixar apático no sentido porque falta muita coisa que a gente está acostumado a ver em cinema hollywoodiano. Não tem a música que vai ficar fazendo você sentir coisas o tempo inteiro, não tem grandes tensões, não tem grandes violências, não tem. Só que ainda assim, no momento que ele toma a decisão de escapar até ele sair, é tenso. E ela dizia exatamente isso, do tipo, olha, eu fiquei roendo as unhas, ainda que eu soubesse que ele ia conseguir, não dava, eu esquecia no meio do caminho. E por quê? Porque é tudo muito silencioso. Todo o movimento é calculado dele e do Jost, e o momento que eles conseguem subir no muro. E aquele final, eles somem na bruma da noite. É muito poético. É linda isso aqui, ó. O Fer tá mostrando, né? É escuro mesmo esse final. Você quase não vê, porque a ideia é exatamente essa. Você não sabe o que vai acontecer com eles dali pra frente. Porque não é um filme que é pra te dar esperança. Não é sobre ter esperança. Não é sobre. Ah, que legal, eles conseguiram escapar. Ok, baseado em fatos reais e tudo mais. Mas isso extrapola. Você estava em guerra. Se alguém atirar neles logo na esquina, a gente não sabe. Se ia chegar em algum lugar, a gente não sabe. E esse menino, esse jovem, que aparece aí no final como um, né? Era nazista ou não era? Ele deixou para matar o Fontaine no final? Quer dizer, todas essas questões vêm à cabeça ali no final, né? Que é muito anticlimático, que é o que o Bresson faz, né? Mas a gente não pode esquecer também que no começo do filme também tem uma fuga. Né, dele tentando, que é justamente o que a Márcia estava falando, ele tentando abrir a mão, abrir a maçaneta com a mão ali no carro e sair a qualquer momento. Só que ele é pego. Né? Então, assim, você já tem uma Rapidamente. determinação de que assim não é para você tentar escapar porque você será pego de alguma forma. Então, você é engraçado, né? O diretor ele não apenas não subestima você, como ele te institui que o filme, todo o enredo, ele não vai ser fácil pro protagonista, porque não foi no início. E o protagonista vai tentar fazer exatamente a mesma coisa depois, só que claro que num contexto muito mais muito maior de cerceamento ali, né, e tal. Então você já começa o filme sabendo que a fuga pode não dar certo. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando no Fuga de Alcatraz, porque é impossível você não pensar nesse filme enquanto você Uhum. assiste esse. E quando você vê o Fuga de Alcatraz, você tem todos esses elementos que a gente está falando aqui exponenciados. E aí, quando você pensa que você está vendo algo completamente original, você de repente descobre que não, que aquela obra foi inspirada em outra que começou tudo isso, né? Então, para mim, é claro que o Clint ali ele estava fazendo uma homenagem ao Bresson aqui completamente explícita, justamente porque você tem os mesmos momentos, claro, é o mesmo tipo de fuga, só que também a partir de uma história real em que deu certo para os bandidos, né? E que também não importa para onde eles foram, que até hoje a gente não Uhum. sabe, né? Uhum. Então foi uma homenagem clara e não à toa, porque é um grande filme mesmo que prende você. E aí a gente estava até falando sobre isso, né, Flávia, a esse respeito, na verdade, mas sobre um outro filme semana passada. Eu achei engraçado um comentário seu que foi o seguinte: nada acontece nesse filme. Ele é um filme completamente parado, né? Então, assim, Adoro. é óbvio que você tem ali o desenvolvimento da narrativa, você tem toda a trama, você tem a questão da fuga que acontece duas vezes, como eu falei assim, mas cena a cena são apenas takes descritivos o que você está vendo ali. Então, realmente Uhum. não tem ação nenhuma, quase não tem movimento, quase não tem som, não é nem barulho, não tem som muitas das vezes. Só que o diretor ele é tão competente, que também é um dos roteiristas, né, desse filme.
E aí, aproveitando a Márcia aqui, os roteiristas e o diretor, eles são tão competentes que eles conseguem ainda assim prender a atenção de um jovem geração Z que está preocupado com a arte, com o cinema, em cima de uma história como essa. Não é brilhante isso? Uma coisa que a gente não chegou a citar, mas eu acho que até um recurso que hoje seria visto como demodê, você tem a descrição em voz-over sobre o que o personagem está pensando. Como É. você muitas vezes, né, não pode Não, o que ele está ouvi-lo. fazendo, nem é o que ele Exato, está pensando, é o que ele está fazendo, O que que é ele está exato. fazendo que você já está vendo? É, tá reiterando a ação. Que todo mundo, qualquer professor de roteiro vai falar, nunca escreva isso, nunca faça exatamente. isso. Mas Bresson faz. E faz E, lindamente. e faz de forma brilhante, exato. Você tá vendo, ele tá fazendo, ou seja, é a duplicidade da ação. E isso é sensacional. É sensacional. Ele faz a mesma coisa no Diário de um Pároco, não sei dos outros porque não assisti. Faz isso em Pickpocket também, Márcia? Não, não. Não. Pickpocket é um filme muito silencioso, mas também você Tá. não consegue desviar os olhos. Isso é brilhante. Então, assim, gente, a verdade. E aí, não sei, Márcia, você como roteirista, a verdade é que fórmulas prontas não funcionam. Né? Porque se você aprende na escola de roteiro, seja lá onde, fala, olha, não faça isso, mas aí a gente vê um grande diretor fazendo, você fala, tanto faz, o que interessa é a genialidade de quem pensou a coisa e de como você vai E executar. ele tem uma justificativa para isso, Hum, que é mais importante, né? E o Schrader, ele fala que isso daí é a repetição, porque esse cotidiano que ele mostra, esse everyday que ele mostra, é a repetição. Então, vai ser o choque desse cotidiano com essas disparidades que vão gerar essa tensão que chega na estase no final. Então, é sensacional, é incrível. E sabe que nesse sentido, eu li não lembro agora que site que eu li, um crítico falando justamente disso, mas metendo a boca, falou: Ah, eu gostei muito do Diário de um Pároco de Aldeia. Nem foi desse, foi do Diário. hum. Ah, gostei muito do filme, é bom por causa disso, por causa daquilo. Ah, mas aquele voz-over reiterando toda hora o que o personagem fala não tem nada a ver, deveria tirar isso. Aí eu, Meu cara, Deus. falando do Bresson, se enxerga. Quem é você na fila do Não, pão para Ponha-se falar no seu tire isso do lugar. Bressão? por isso eu até falei que hoje muitos diriam que é demodê, mas, cara, faz todo sentido na construção da narrativa, né? Da linguagem que ele está propondo. Não só da Ah, narrativa, mas da própria linguagem que ele está propondo. Então, sei lá, cara. Se o cara falou isso, talvez ele não tenha entendido muito bem é. a função do voice-over, né? E tá Porque aquela coisa, lindão. aquele personagem, ele tá tão focado na fuga dele que não tem espaço nem para os sentimentos dele. É É. a fuga. Exato. Ele está totalmente focado no trabalho que ele está fazendo para fugir. Isso E, E e, esse, é. e gente, esse voice-over também, ah, enquanto linguagem, dá uma piscadela para documentários. Pode ver, esse filme hum, fica tão parecendo verdade que é quase como um autodocumentário da Uhum. fuga do cara, né? Parece que ele está narrando a própria fuga. Então, assim, também é uma forma de você brincar com a plateia em termos de formato e linguagem, para dar mais essa questão que a Flávia falou das alunas, e acho que todos nós tivemos aí, que é esse nível de imersão e de roer unhas e de entrar nessa angústia do personagem absurdo, né? E o e, André, e tem. ele elogiou, viu? Ele curtiu. E a história é muito fiel ao que realmente aconteceu com ele, e ele falou, Legal. nossa, ele captou a sensação do aprisionamento que eu tinha. Aí, lembrando, né, que o Bresson, ele ficou preso 1 ano em campos de prisioneiros nazistas. Uhum, Então, uhum. ele tinha a noção do que era esse confinamento. Que Eu achei loucura interessante a isso, né? audácia dele no início do filme, né? Justamente naquela nota que tem quando o filme começa, onde ele diz que é essa história mesmo do que aconteceu, sem firula nenhuma. Sem Né? fake, Eu achei né? aquilo super audacioso, porque ele já determina que o que você tá vendo ali não tem nada inventado por ele. É um documentário, né? Um documento histórico ali, como o Fê acabou de colocar. Isso é muito interessante. Mas ao mesmo tempo, vocês sabem que uma das grandes influências, eu tô pensando em duas grandes partes aqui, que é o Bresson e o Schrader, né? Porque eles são interlocutores nesse caso. E uma das pessoas que mais influenciou o Schrader a escrever sobre cinema e depois virar diretor foi uma das maiores críticas de cinema da época, que escrevia para o The New Yorker, que era a Paulina Kael. E ela dizia o seguinte, e que isso vai influenciar o Schrader, e também, olhando em retrospecto, ela escreve isso provavelmente porque ela também gostava de filmes desse jeito, que ela dizia
que os filmes, eles precisam ser simples, ou eles... filmes simples revelam grandes complexidades. E quando as pessoas falam sobre a complexidade de um filme, é porque elas são simples, entendeu? Então, a ideia é a seguinte, olha, pare de inventar, reinventar e colocar pelo em ovo, porque o que a gente está vendo ali é o que é de fato, né? Então, assim, fórmulas acadêmicas, ficar inventando muita coisa, é coisa de crítico ruim, é o que ela dizia. E isso influencia Schrader a falar sobre, a criar o estilo transcendental e observar quais eram os diretores que produziam dessa forma. Então não é à toa que ele vai para o Ozu, para o Dreyer e para o Bresson também. Nesse sentido, é tudo muito simples. E simples não quer dizer burro ou desinteressante ou superficial, muito pelo contrário, que é Não exatamente o é que a gente está falando simplista, né? aqui. É Não é simples, tem simplista. diferença. Tanto que assim, Exatamente. eu diria mais que é um filme contido e não simples, é um estilo contido, entendeu? É o que a Márcia falou. Ele não tem grandes arrebentações, não tem grandes comemorações. O Jason estava falando também, nem pode, né? Porque senão vai ser ruim e tal. Eu acho que é um estilo contido, mas passa longe de ser simplista. Eu É coloquei frugal, aqui. né? Exato. Eu coloquei aqui uma das cenas que eu mais gosto, que me pega bem no comecinho do filme, porque olha esse enquadramento, olha o tanto que ele deixa de vazio, porque é um Coisa mundo linda. Lindo, né? chapado, É e maravilhoso aí esse a take. própria janela vira um frame para pôr o ator, e aí ele põe o ator atrás das barras olhando com aquela cara desolada. Ele poderia ter feito, sei lá, um enquadramento assim, né? Se fosse Hollywood era isso aqui, né? Mas não, ele escolheu o quê? Ele escolheu essa distância que é justamente para a gente sentir o vazio, e não só o vazio de substância no enquadramento, né? Mas o vazio que esse cara tá sentindo porque ele tá preso e tá desacorçoado. É bem no comecinho, ele não sabe ainda o que vai acontecer muito bem com ele. Então, assim, a angústia já começa disso aí, entendeu? Não é um E enquadramento a legal. imposição, né? A imposição da prisão também, né? O fato de que o quadro determina que não há liberdade. Aí, ele está rodeado por concreto, na frente dele, mesmo que iluminado pelo sol, você tem a grade da janela, que também remete à grade da cela, né? Sim. E, bom, Hollywood vai reproduzir isso em vários filmes. Né? Em E, vários e, filmes, um quadro como esse Inclusive, futuros. acho que além do Fuga de Alcatraz, que claramente tem influência, o filme mais popular que fala sobre isso e certamente também bebeu na fonte é Um Sonho de Liberdade. Uhum. O roteiro, obviamente, é do Stephen King, né? Mas o quanto tem disso, só que aí a fórmula hollywoodiana. Você tem é, grandes momentos icônicos e tem até efeito grandes especial. transformações, efeitos especiais e tudo o que precisa. Quer dizer, né? É, É outra Uma fórmula. interação entre os personagens, né? Uhum, super. uhum. Uma redenção gigantesca Não, no Tem toda a final. o, complexidade do Tim Robbins com Morgan Freeman, né? Uhum. É isso mesmo, isso mesmo. o Mas assim, é um Maravilhoso. puta filme, né? É É um mas um puta puta filme Ainda, também. ainda o, assim sai um outro puta filme. estilo. É Tá outro tudo estilo, bem, mas É é outro um estilo, é um filme. outro filme. Não é não, transcendental. mas assim, o que eu fico pensando, né? Se vocês lembrarem essa cena, ele tá perdido, tá na angústia, né, da prisão, o enquadramento, como eu falei, e aí que ele vê o fio que dá esperança para eles, né, catártico. São aqueles três senhores que ficam indo de um lado pro outro. E aí passa bilhetinho, passa os negócios pela janela. É ali que dá a Passa um centelha. lápis, né? O lápis é Passam, importante na e história. ali que dá a centelha do tipo, porra, acho que dá, sabe? Que tava totalmente desacorçado. Então, você vê a maestria de um diretor quando ele tá, por enquadramento, tá te jogando numa situação e por narrativa e montagem ele te dá uma solução, né? Um gatilho para outra, e aí ele tá jogando com o espectador, né? Foda, muito bom. Muito E bom. outra coisa também interessante é que toda a violência é extra-campo. Ela acontece Sim, fora da quadro. tela, Uhum. No fora do quarto. quadro. Não acontece no filme. A tortura dele, você não vê. O personagem que tenta fugir, que não consegue, ele é executado, eles escutam o tiro, mas Uhum. você não vê a execução. É. Na fuga, ele tem que matar um soldado, você não vê matando esse soldado. Então, assim, ele tira toda a violência, mas você sente a violência da prisão. Com certeza. Muito bom. É, Ô, Fer, volta um pouquinho. Ah, tá. Você quer falar? Fala. não, é isso aí.
Volta na imagem anterior. Na verdade, volta no cartaz que tem a corda, fazendo favor. Gente, eu só queria comentar porque é essa cena da corda, não, a outra corda. É só Ah, o perdão. cartaz com a corda e a mão. É É que os essa. dois tinham corda. Esse é Poxa, o cartaz gente. moderno, É né? muito bonito isso. É É lindo. muito bonito porque assim, em vários momentos essa corda forma algo que lembra uma auréola, Sim. uma A coroa coroa de de Cristo, né? Cristo. É muito evidente, né? Uhum. Aquela coroa que aparece no Stalker, inclusive, né? Que em determinado momento um dos caras, E que ninguém dos entende de onde personagens vem ali. aquela coroa, né? Que Não, aquilo é o muito próprio louco. Tarkovsky fala. De onde vem aquela coroa? Não importa. Vem daí, Ninguém ó. sabe. Juro É que vi nesse muito. filme. É muito doido, Certamente. cara, é muito doido. Então, assim, isso é muito bonito. Então, aqui, eu acho que esse cartaz, ele simboliza muito bem o filme como um todo. São as mãos que trabalham, aquilo que a gente... Só o que a gente precisa ver isso, essa, essa paciência, esse fazer, essa ideia de tempo morto, né? O Schrader fala muito sobre o tempo morto no cinema transcendental, no filme transcendental. E é isso, é o fazer que normalmente a gente desviaria o olhar. Ninguém quer ver a produção da coisa. A gente quer ver o ato, a coisa acontecendo, Ou mas passaria esse rapidinho, né? Sim. Ia ser uma sequência corta. de montagem, fazendo a corda. Pronto, acabou. Exato. Mas aqui a gente vê todas as cordas sendo feitas e a delicadeza, o que que põe, como ele trança, como ele trama, né? Isso é muito bonito. Então, é aí que eu acho que entra também uma das maiores conexões que a gente tem ao longo do filme. Claro, são as aproximações com o repertório religioso que a gente tem, com esse jansenismo que a Márcia cita no começo, que é um pensamento de um cristianismo muito próprio da França do século XVII, e aí o Pascal era um dos principais pensadores desse jansenismo que a gente tem ali, que volta ao Santo Agostinho, que tem a ver com a nossa relação com a graça divina e com a noção de liberdade. Nós temos livre-arbítrio? Como que a gente lida com isso? É um filme de prisão, mas é uma prisão que ela não é só efetivamente grade e muro e nazismo, é também toda uma discussão da prisão do ser humano interna, do que a gente faz com a nossa liberdade, literalmente, enquanto criatura divina. Então, Uhum. há muitos momentos em que você tem esses elementos que são religiosos, né, e que estão na base de construção do Bresson. Não é um negócio que eu estou inventando aqui e tal. De fato, ele entrou em contato com isso, como muitos franceses entraram em contato com esse tipo de pensamento jansenista. É, e a ideia da corda, de você, né, tramar as coisas dessa forma, acho que simboliza isso muito bem, né? Não sei o que vocês percebem disso ali. Lembrando do título alternativo do filme, né? Que aparece lá no. Fala, Márcia, esquecemos. Qual que é o título? Que é o vento sobra onde quer, né? Que é uma frase de Uhum. Jesus no diálogo que ele tem com Nicodemos, acho que é João 3:8, sei lá o quê. E que é sobre a graça, né? Que quer falar sobre a graça. Você não sabe quem que vai receber essa graça. Você não sabe que se você é merecedor dessa graça. Você pode fazer mil coisas boas, mas você não sabe se no final você não vai ter um bom resultado. Uma outra pessoa pode fazer só uma coisinha ínfima e vai ter. E Uhum. nesse caso, pelo menos que eu avalio nesse filme, o Fontaine ele acabou obtendo essa graça. Porque ele não só trabalhou pela fuga dele, mas ele também contou com algumas circunstâncias que favoreceram a fuga dele. Ou seja, a primeira é aquela lá do prisioneiro que conta para ele: olha, você tem que fazer um gancho e você pode fazer o gancho com a lâmpada da cela. E ele faz esse gancho. Então, precisou uma outra pessoa fugir, ser recapturada para que ele pudesse fugir. E essa pessoa Uhum. que foi capturada acabou sendo executada. Então, a Uhum, crueldade disso, né? E a outra é a questão do Josh, né? Do prisioneiro novinho. Então, ele precisa decidir se leva o Josh ou se o mata. Ele opta por levar o Josh. E aí, no meio da fuga, ele descobre que precisava de duas pessoas para que a fuga fosse bem sucedida. Se não tivesse o Josh, ele não ia conseguir fugir. Ele ia ser capturado e ia morrer de qualquer forma.
Então, na verdade, tudo isso discute essa questão da graça. Se ele recebeu a graça ou não, cabe a você responder. Uhum. Mas você pode entender dessa forma, né? Se é sorte, se é graça, se é o acaso, se ele foi merecedor disso porque ele batalhou por essa fuga. Você pode entender da forma que você quiser. Mas é muito bonito, e daí que vem esse sentido espiritual, quase espiritual do filme, né? É, Uhum. Com Joshua, certeza. Josué é o narrador da libertação, né? Não é à toa. Uhum. Muito bem, gente. Bom, encaminhando para o final, então, Márcia, quer acrescentar mais alguma coisa? Fer, volta a gente na tela, por favor. Voltarei. E vamos encaminhando para o final. Quem quer acrescentar alguma coisa sobre o filme, sobre Bresson, sobre. Não, eu só acrescentaria assim, para o pessoal assistir os filmes do Bresson, principalmente os. Ah, toda a obra dele é interessante, né? Mas esses primeiros realmente são muito bonitos, muito impactantes, muito poéticos, e eu acho que vale a pena você largar o celular, focar sua atenção e sentir alguma coisa diferente na sua vida, porque as coisas não são só aquela montagem hollywoodiana de pá, 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 pá. Graças a Deus. Maravilha. Eu estou bem alinhado com a Márcia. Minha mensagem final seria mais ou menos essa. Olha, se permita. Num mundo hoje que você está a milhão, cansado, estressado de ter tanto algoritmo, se permita assistir uma obra que não tem nada, o algoritmo nunca vai te recomendar, fique tranquilo, Nunca. infelizmente, e se permita conhecer e apreciar uma obra que, às vezes, entendeu? É tipo tomar um bom vinho que você nunca tomaria, entendeu? Vê, às vezes é gostoso, às vezes é um negócio bom, sabe? As pessoas, não precisa ter 1000 resenhas falando que é bom ser ruim, ou sair no omelete, sei lá. É só assim. Curadoria humana, cinematografia, É. né? Vamos dar uma dica de filme cada um, então, pensando Ah, nisso, para a gente encerrar como mas sempre. nosso ouvinte já sabe da lógica, né? Quem assistiu esse filme gostaria de assistir, e aí a gente dá a dica, entendeu? Ou pode ter qualquer outra relação que você queira. E todo mundo vai Você pode falar. roubar também, você pode roubar também de É, cada tem um. Pode vezes que fala roubar, pode. três, é um Todo absurdo. mundo rouba aqui. As nossas regras não servem de nada. Esse filme. Não, comecem vocês aí, eu vou pensando aqui. Tá Ixi, bom. santa. E agora? Quem começa? O Jason tá segurando a gatinha, começa com Eu ele. tô. Ela está recém-operada, tá? Ela tá precisando de Oh, atenção, carinho, então ela veio puxar minha calça aqui pra me pedir colo agora. oh meu Deus. É, bom, a gente já falou, né, do Fuga de Alcatraz anteriormente, no próprio episódio do Clint. Eu o entendo como um grande filme, né? Dá pra ver que não é uma ideia original, só que aquele filme claramente é uma homenagem ao Bresson aqui, porque você tem elementos que são parecidos e você não tem um grande diretor simplesmente copiando o outro para parecer autêntico. Então eu acredito que é uma excelente homenagem ao Bresson e ele, como eu disse, consegue exponenciar tudo que foi inventado nesse filme aqui, né? Tudo que foi sugerido. É um filme do mesmo subgênero, né? De fuga de prisão, e penso que é uma excelente recomendação, porque é um dos Muito bom. meus grandes filmes favoritos. Eu vou recomendar um Tarkovsky que a gente nunca mencionou. Eu falei pro Jason que ele precisa assistir. é, que foi o último Tarkovsky que eu assisti para encerrar minha lista. Então, gabaritei Tarkovsky finalmente, que é o Infância de Ivan. Infância de Ivan é o primeiro longa-metragem do Tarkovsky e que filme bonito. É talvez o filme com mais ação do Tarkovsky, talvez o Rublev tenha um pouco mais também, mas de qualquer maneira ele é o menos contemplativo. Ainda assim, dá para perceber muito dessa aproximação com o Bresson. Então, eu acho que quem gosta de Bresson gostaria de fato de assistir A Infância de Ivan. Fer, Vou eu? Márcia, esse é o último, então? Ó, vai. eu estava até Melhor vendo pro aqui. final. Maravilha. Eu estava até vendo aqui para achar o ano, eu vou de um de 1963, que é o Vidas Secas, brasileiro do Nelson Pereira Hum? dos Santos. Porque Nossa, que se for, inusitado.
Porque assim, eu acho que é bem parecido, não no sentido de fuga, obviamente, né? Mas nessa coisa de você mostrar uma realidade crua, essa questão mais contemplativa, né? E, e eu acho interessante porque, assim, embora às vezes não seja uma prisão do sentido claustrofóbico, Vidas Secas acho que se trata um pouco sobre a prisão do ambiente que você está sujeito ali, né? Uhum. Então Tem também é uma contingência. tentativa, exatamente. Eu acho que tem a vibe é parecida. Logicamente não tem fuga, tá, gente? Desculpa. Mas Não, mas é um mas eu belo acho que filme, um belo é um filme. filme bonito, Nossa. então, para trazer com certeza foi influenciado aí, né? Bom, eu Ótimo. vou continuar no tema de prisão. Se você assistir Um Condenado à Morte Escapou e não gostar do ritmo, começar a ver, ai não, tá chato, então pula para outro filme do mesmo ano, 56 também, Fugindo do Inferno, que é um filme de uns prisioneiros, os prisioneiros que estão num campo nazista, não de concentração, mas Trabalho. de militares, né? Hum. Treinamento, né? Pessoas que foram lá capturadas. Ah, E eles vão fugir desse campo. É o elenco estelar. Uma das figuras principais do filme é o Steve McQueen, que tenta toda Hum. hora fugir. Ele tem esse espírito do Fontaine. Ele quer toda hora fugir, toda hora, toda hora, toda hora. E foge de moto. Não tem como mais ser McQueen que isso. Meu, é espetacular, que ele era conhecido como o Rei do Cool, né? Então, ele era muito, muito charmoso. Então, é um filme que você não vai ter tédio, é uma aventura do começo ao fim, e eu gosto dos dois, mas eu estou numa fase mais bressoniana. Então, por isso que eu Que escolhi legal. o filme de hoje. Mas o Fugindo do Inferno é excelente, recomendo, e é muito divertido. a nossa Muito audiência bom. é uma audiência super qualificada, Márcia. Fique tranquila. Então, assim, ninguém não vai gostar a ponto de abandonar o primeiro filme. Eu espero que Né? não. Vão assistir aos dois que você está recomendando agora. Isso aí. Legal, senão ficou dicas bem amplas, né? Bacana. Ótimas. Eu E, esqueci de falar que o Infância de Ivan é um filme de guerra também. Também Segunda Guerra Mundial. Acho que foi o meu inconsciente aqui. Não foi por isso que eu indiquei, mas foi isso que aconteceu, né? Então, gente, Márcia, obrigada. Foi muito legal. O Cinematografia adorou ter você aqui conosco. Voltará com certeza outras vezes. Pela primeira É, vez. é a primeira vez, exato, de muitas, né? E até mais, muito gente. obrigado por ter dividido o tempo, a sabedoria com a gente aí, com o nosso público. Gente, É, adorei o convite, fiquei super honrada. Super legal, E chique. legal. você que nos escuta, vai buscar a sua liberdade ou vai continuar sendo escravo? Eis a pergunta. E com esta bomba, fechamos a nossa Até a segunda edição. próxima semana. Tchau, Falou! gente. Tchau, tchau, pessoal.